Vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 8, Paulo vai dizer: sim, deveras considero tudo como perda, comparado com a sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Né? E outras traduções vai falar que Paulo ele considera tudo como lixo comparado ao conhecer de Deus. Paulo considera tudo como esterco comparado ao conhecimento de Jesus Cristo. E eu queria trocar uma ideia com vocês sobre esse versículo de uma maneira um pouco diferente, trazendo um entendimento um pouco diferente do que a gente está acostumado. Primeira coisa que eu queria trazer é que a gente às vezes entende esse versículo de maneira errada. Existe uma palavra cerne nesse versículo que a gente não presta atenção, que é a palavra conhecimento. Paulo ele não está falando que ele considera tudo como lixo comparado por Jesus Cristo. Paulo não está falando que ele considera tudo como perda comparado com Jesus Cristo. Paulo não está falando que ele considera tudo como esterco comparado com Jesus Cristo. Isso é muito óbvio, sabe? Tudo é lixo comparado por Deus. Claro, Deus criou todas as coisas, Deus é acima de todas as coisas. Deus ele não teve início, ele é o início, ele é o fim de todas as coisas. Então, obviamente, tudo é lixo comparado por Cristo. Né? Ter uma família é um lixo comparado com Cristo. Ter um carro é um lixo comparado com Cristo. Ter dinheiro é lixo comparado com Cristo. Ter um cargo bom é um lixo comparado com Cristo. Ter mulheres é lixo comparado com Cristo. Imoralidade sexual é um lixo comparado com Cristo. Isso é muito óbvio, sabe? O que Paulo está falando não é isso. A gente não consegue entender muito esse versículo, a gente pula uma palavra, que é o conhecimento. Sabe, quando a gente pega para ler, Paulo vai falar que ele considera tudo como lixo comparado ao conhecer de Cristo, comparado ao conhecimento de Jesus Cristo. Sabe, ele não está falando que tudo é lixo comparado com Cristo, ele está falando que tudo é lixo comparado ao conhecer de Deus. Sabe, então, se a gente pegar esse versículo e destrinchar isso, a gente consegue entender o que Paulo está dizendo. E às vezes a gente não consegue viver muito isso na prática. Depois que eu entendi isso, eu comecei a questionar muito. Cara, como que Paulo considera ganhar dinheiro lixo comparado a conhecer de Deus? Sabe? Não estou falando que... Não é uma fraqueza, sabe? Você questionar certas coisas como uma forma de... Cara, eu não consigo entender, sabe? Eu não consigo viver isso. Na verdade, isso é uma maneira mais honesta. Porque fé não é confissão positiva. A gente tem muita mania de achar que fé é confissão positiva, né? Vamos supor... eu tenho muita fé que uma pessoa vai ser curada de câncer. Não, aquela pessoa vai ser curada de câncer, a pessoa vai ser curada de câncer, ela já está curada de câncer, ela é uma pessoa curada, Jesus já curou ela, e na verdade você não acreditar realmente nisso, sabe? Isso é só uma confissão positiva. A gente confunde, fé não é confissão positiva, fé é você acreditar realmente nisso, sabe? Você acreditar que aquela pessoa está sendo curada com câncer. Então, eu tento às vezes não trazer muita confissão positiva e ser mais real com Deus, ser um pouco mais sincero com Deus e falar assim, eu não consigo viver esse versículo de fato, sabe? Eu quero viver, é muito bonito falar isso, eu vivo esse versículo, mas é mentira se você não vive esse versículo de fato, é mentira se você não acredita nesse versículo de fato. Então, a gente chega num ponto de achar que, e isso é um ponto muito ridículo da nossa humanidade, né? João Calvino fala que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E a gente, infelizmente, às vezes idolatra apóstolos. Né? A gente idolatra o apóstolo Paulo, a gente às vezes idolatra o apóstolo Pedro. Porque a gente bota eles num pedestal intocável. Sabe? Eu sei que eles estão, às vezes, num nível maior do que a gente, claro. Porque eles são escolhidos especialmente por Jesus Cristo. Sabe? Para serem apóstolos, eles são os pais da igreja. Mas eles não estão em um nível intocável, eles não são semideus. A gente tem mania de achar que o apóstolo Paulo é semideus e que a gente nunca vai conseguir viver esse versículo porque o apóstolo Paulo é superior a nós de um nível intelectual absurdo, muito superior. A gente não consegue viver isso. E isso é um problema, cara, porque eu acredito que nem o apóstolo Paulo queria isso, né?
Eu acho que nem o apóstolo Paulo quer que a gente tenha essa mentalidade. Tanto que ele tem uma passagem na Bíblia que ele e o apóstolo Pedro, eles curam uma pessoa e a pessoa começa a admirar muito eles, olhar com ele como se ele fosse Deus. E aí ele e o apóstolo Pedro repreendem essa pessoa falando que, cara, eu sou uma pessoa normal como você. Tudo isso que eu tô fazendo você também consegue fazer. Isso não é uma coisa, tipo, muito absurda. Eu sou uma pessoa comum, eu sou pecador. Então, acredito nem o apóstolo Paulo quer que a gente tenha esse pensamento de, cara, eu não consigo viver esse versículo. Apóstolo Paulo tá num nível muito superior da gente e a gente nunca vai conseguir viver isso. Mas na verdade, acho que a gente não consegue viver esse versículo porque a gente é limitado de entender as coisas. A gente entende as coisas muito diferentes. Às vezes Deus quer falar A e a gente entende B. A gente não consegue ler o versículo e conseguir entender ele por completo. E aqui eu queria trazer um pouco do meu entendimento para vocês desse versículo. Quando o apóstolo Paulo ele fala sobre o conhecer de Deus, a gente tem um problema muito grande de achar que o conhecer de Deus é somente ler nas escrituras. E cara, eu não tô falando que você não consegue conhecer a Deus lendo as escrituras. Você consegue conhecer Deus lendo as escrituras. E é uma das melhores formas de conhecer a Deus é lendo as escrituras, porque as escrituras é a própria palavra de Deus, né? É o próprio Deus falando. Mas não é a única forma de conhecer a Deus, sabe? Você pode conhecer a Deus de diversas maneiras. Você consegue conhecer a Deus no seu trabalho, você consegue conhecer a Deus na sua escola, você consegue conhecer a Deus na sua faculdade, você consegue conhecer a Deus orando, você consegue conhecer a Deus jejuando também. Mas não é a única forma de conhecer a Deus. Existem infinitas maneiras de conhecer a Deus. Deus é infinito, Deus tem formas infinitas, Deus tem maneiras infinitas de manifestar o seu caráter, sabe? Vou dar exemplos práticos, né? Exemplos práticos da nossa vida. Como que a gente pode conhecer a Deus? Por exemplo, vou dar um exemplo que acontece comigo. Às vezes eu mostrei um projeto para minha empresa de algo que eu vejo que poderia dar muito certo e infelizmente eu recebi um não. E como que eu consigo conhecer a Cristo nesse não? Eu consigo conhecer a Cristo pensando como que Deus reagiria no não, sabe? Como que Deus reage ao receber o não? Aí você deve estar pensando, pô, o Brenão é doido, né? Como assim Deus vai receber o não? Deus é supremo, Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus é o criador de todas as coisas, Deus não recebe nãos. E cara, e se eu te falar que Deus ele recebe não? Sim, Deus ele recebe não. E é muito louco pensar nisso porque Deus ele recebe nãos. Eu vou dar uma maneira muito prática de mostrar isso. Quando você peca com Deus, você está dando um não para Deus. Quando você desobedece o mandamento para Deus, você está dizendo não para Deus. E como que Deus reage a esse não, sabe? Como que Deus ele age perante a isso? Como que Deus se comporta recebendo um não seu? Sabe? Dessa maneira que você consegue conhecer a Deus recebendo um não. Sabendo o sentimento ali que Deus está recebendo. Talvez não por completo, né? A gente nunca vai conhecer a Deus por completo. De qualquer forma que você tentar, você nunca vai conseguir conhecer a Deus por completo. Mas como que Deus ele reage ao conhecer o não? Tá aí, você acabou de tentar conhecer a Deus recebendo um não. Então, existem diversas maneiras de conhecer a Deus. Existe o caráter de Deus no jogo, por exemplo. Existe o caráter de Deus sendo manifestado na criação. Sabe, como a gente vê a criação de Deus, por exemplo, uma paisagem muito bela, e a gente fica admirado, e isso é de todo ser humano, a maioria do ser humano fica admirado com a paisagem, e a gente fala assim, a gente respira e fala, caraca, como que Deus é lindo, como que Deus é maravilhoso. Tá aí, você conheceu de novo Deus, tá aí mais uma forma de conhecer a Deus. E cara, eu não tô falando, entende o que eu tô falando, eu não tô falando que forma de se achegar a Deus. Se achegar a Deus é só de uma forma, através de Jesus. Jesus ele fala, eu sou o caminho para chegar a Deus, não um dos caminhos para se chegar a Deus. Eu estou falando aqui sobre o conhecer, tá? Eu não estou falando sobre se achegar, eu estou falando sobre o conhecimento de Deus. E existem infinitas maneiras de conhecer a Deus. O problema é que a gente limita conhecer a Deus somente lendo a Bíblia.
a gente limita o conhecer a Deus somente orando, a gente limita o conhecer a Deus somente jejuando. E não é isso, cara. O conhecer a Deus é de diversas maneiras, sabe? Então, o que Paulo está falando é: eu considero tudo como lixo comparado ao conhecer de Deus. Então, eu considero tudo como lixo. Eu considero a minha carreira que eu estou construindo é lixo comparado a eu conhecer o Deus que está no meio de eu construindo a carreira. Entendeu? Não sei se deu para entender, mas eu considero tudo como lixo, eu considero tudo como esterco, eu considero ganhar dinheiro como lixo comparado ao caráter de Deus ao ganhar dinheiro, ao ganhar riquezas, sabe? E quando você começa a entender isso, quando você começa a viver isso, você começa a olhar para esse versículo e falar: cara, realmente Paulo está falando, ele tem razão. E você não fala como uma confissão positiva, você fala porque você viveu. Você fala porque você sabe, você fala porque é uma verdade para você. E quando você consegue viver isso, é um alívio, velho, porque você sai daquela neura, né? Pô, cara, eu não consigo considerar as coisas como perda comparado a conhecer de Deus. E quando você começa a perceber que conhecer Deus, você pode conhecer de diversas maneiras, e você começa a vivenciar isso, você dá um alívio no seu coração e fala: cara, eu tô realmente vivendo esse versículo. Realmente Paulo tá certo ao falar isso. Tudo é lixo comparado ao conhecimento de Cristo. Sabe, todas as coisas começam a perder valor comparado ao conhecer de Deus. Passar num concurso é bom, cara. Quer dizer, eu imagino que seja bom, né? Porque eu nunca passei num concurso, mas eu imagino que passar num concurso que você dedicou parte da sua vida estudando, e dedicou parte da sua vida dedicada a passar no concurso, né? Deixou de ir em festas a passar no concurso. E você passar nesse concurso, receber um salário bom, ter a sua estabilidade financeira. Isso é muito bom, cara. Isso realmente é top demais. Mas comparado a conhecer a Deus, sabe? Conhecer a Deus no processo de estudar, conhecer a Deus no processo de passar no concurso, sabe? Conhecer a Deus no esforço, conhecer a Deus ali no deserto, cara, é lixo, sabe? É esterco mesmo. Você deixa de desfrutar o Deus do estudo, você deixa de desfrutar o Deus do concurso. Não estou falando que existe vários deuses, eu estou falando que existe o caráter de Deus nessas etapas, sabe? A forma que Deus reage, a forma que Deus age sobre essas coisas, sabe? Como que Deus, sabe, cara, é muito louco como a gente não consegue, a gente não pensa nisso. E mudou tudo na minha vida quando eu comecei a pensar como que eu consigo enxergar Deus na tecnologia, como que eu consigo enxergar Deus na programação. E eu comparando com o que eu vivia antes, sabe? Eu buscava às vezes programação por dinheiro. Eu comparando, hoje conhecendo Deus na programação, enxergando Deus na lógica, velho. Eu consigo enxergar Deus na lógica da programação. Deus é lógico. Então eu enxergando Deus na programação hoje, comparando com eu enxergando a programação só como uma forma de ganhar dinheiro, isso aqui é lixo. Eu enxergando a programação como uma forma de ganhar dinheiro é lixo. Eu não estou falando isso da boca pra fora, eu tô falando que eu vivi realmente isso. Então isso realmente é lixo, é realmente perda. Eu considero isso realmente lixo comparado com conhecer de Deus nisso, sabe? Eu considero a vitória sobre alguma coisa, lixo comparado com a derrota conhecendo a Deus na derrota, sabe? Então, quando você começa a destrinchar, tendo esse entendimento que eu trouxe para você, você começa a ver, cara, eu realmente consigo viver esse versículo de Paulo. Finalmente eu entendi Filipenses 3:8. Finalmente eu entendi o que Paulo está dizendo. Agora eu consigo louvar com o coração. Agora eu consigo louvar com a minha alma de verdade, entendendo aquilo, não só da boca para fora, né? Não só como uma forma profética de que um dia eu vou viver isso, mas realmente eu vivo isso. Eu considero tudo como perda comparado ao conhecimento de Cristo, porque eu vi alguém mais belo, eu vi alguém mais nobre, e você começa a cantar isso também de uma maneira mais vívida, porque você vive isso, sabe? E é isso que eu queria trazer para vocês, é essa ideia que eu queria trocar com vocês.
Não sei se isso já foi falado antes, se foi falado, eu não vi. Isso aí eu tô trazendo de conversas que eu tive com Deus, sabe? Isso aí que eu tô falando de vivências que eu tive com Deus, dessa vida de cristianismo que eu tô vivendo aqui na Terra, breve, mas eu tô aqui compartilhando com vocês isso que eu te recebi de Deus. E espero que isso venha edificar a vida de vocês, espero que vocês coloquem isso em prática, espero que vocês tenham as mesmas experiências que eu estou tendo em Deus, vivendo essas coisas. E é isso. Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Tamo junto.